Nós estamos muito alegres, muito contentes, muito felizes com o nosso Deus. Que o Senhor abençoe todos e todas. Que Deus abençoe todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, mesmo aqueles que não assistem na igreja, porque eu sei que tem muitas famílias que estão lá em casa juntos. Então, neste momento, eu também convido vocês para ficarem confortáveis, para sentarem e estando todos juntos, os irmãos que vão na igreja e as suas famílias, as suas amizades ou vizinhos que não assistem na igreja. E fiquei sabendo que vocês estão congregados, se reunindo no mesmo lugar. Então, eu parabenizo vocês, porque vocês também estão aqui participando da meditação da palavra de Deus. A meditação de Deus na Bíblia. E vocês também vão participar das bênçãos do Senhor. Porque o Senhor não somente vai abençoar aqueles que assistem na igreja, mas também aqueles que estão ouvindo de coração, e aqueles que estão ouvindo e prestando muita atenção, e meditando e aceitando a palavra do Senhor. Mas nós hoje vamos estarmos cantando o nosso hino, desse jeito, sem a música de fundo, para que nós também aprendamos e vamos pegando o costume, talvez, de cantar com a nossa garganta a Deus em qualquer momento da nossa vida. Porque nós, em qualquer momento da nossa vida, vamos precisar glorificar o nosso Deus com os instrumentos que tivermos por perto, que é a nossa voz, a nossa garganta, o nosso coração e a intenção do coração, que é o que o Senhor está de olho. Então, o Senhor hoje vai estar nos vendo hoje aqui, e todos vocês que estão cantando, busquem no seu inário, hino 40, que tem o título de Cristo a Rocha. E lá, sentados, vamos estar cantando ao Senhor. E vamos fazer com o coração. Então, diz assim este formoso hino, diz: En las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó. Y en Cristo fijo el ancla, confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio.
Bendito e louvado é o nome do nosso Deus. E assim, sejam todos bem-vindos à meditação da palavra do Senhor. Hoje vamos estarmos desfrutando da leitura aqui no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos desfrutar de ler, meditar, analisar, imaginar como foram os acontecimentos, como foi que aconteceram essas coisas, talvez ilustrando também a forma, o jeito como o Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve na Terra, evangelizando lá exatamente em Jerusalém, na capital da Judá, Ele lá pregou o reino dos céus. E sempre o Senhor dizia, o reino dos céus está próximo. E todas as pessoas ouviam Ele, e o Senhor estava com os seus discípulos, e as pessoas estavam atentas, ouvindo a doutrina maravilhosa dele, e vendo também os milagres, os prodígios, e todos os sinais que o Senhor fazia, se mostrando e ensinando sempre a doutrina e citando as Escrituras, as Sagradas Escrituras, que estavam feitas pelos livros de Moisés, os livros dos profetas e os Salmos. O Senhor Jesus Cristo sempre lembrava para as pessoas e os discípulos que eles lessem as Escrituras, para que eles percebessem que lá Moisés e os profetas e os salmos estavam falando dele, sempre. E é por causa disso que o Senhor, então, quando alguém fazia uma pergunta para ele, o Senhor respondia com uma ilustração, com uma metáfora, com um simbolismo. Ele não dava a resposta diretamente, mas ele fazia na forma de símbolos, de figuras. O bom entendedor conseguia entender. Aquele que tinha o coração disposto para o Senhor entendia, e aquele que não entendia ficava desse jeito porque o coração dele estava sendo nécio, duro, rebelde, incrédulo, e o Senhor também não dava explicação para eles, deixava eles assim, como na expectativa. E aqui no capítulo 3 de João, que nós já temos visto muitas vezes os irmãos e irmãs que assistem na igreja, eles já sabem de cor esta passagem. Eles já sabem o significado da passagem, mas como eu sei que tem muitas pessoas recentes, eu sei que tem muitas pessoas perto que não têm ouvido este ensinamento e que é tão interessante e tão importante conhecer ele, então para eles é um ensinamento. E aos irmãos que já sabem, vocês vão relembrar o ensinamento e vão aprender de um jeito que vocês vão virar mestres e mestras da palavra de Deus. Aqui no capítulo 3:1 diz, havia um homem entre os fariseus. Vamos lembrar antes que os fariseus sempre foram inimigos do Senhor Jesus Cristo. Eles seguiam o Senhor não porque eles queriam ouvir a palavra dele, mas pela curiosidade de ouvir ele para fazer ele cair numa armadilha, pegar ele no erro, acusar ele. Mas aqui diz que tinha um homem entre os fariseus que se chamava Nicodemos, e ele era um homem importante entre os judeus. E ele veio de noite e buscou o Senhor Jesus, porque ele não teve coragem de buscar o Senhor durante o dia, porque todos iam ver ele, iam criticar ele, iam zombar dele, que como assim que um homem importante entre os judeus estivesse lá se humilhando, se rebaixando, buscando o Senhor Jesus para pedir uma explicação, uma orientação ao respeito da doutrina. Então, ele fez melhor de noite, quando ninguém conseguisse ver ele. E diz que ele se aproximou do Senhor aqui no verso número 3, mas ele disse, Rabi, mestre, diz, sabemos que vieste de Deus como mestre.
Porque ninguém pode fazer esses sinais, esses prodígios, esses milagres que tu fazes. Ninguém pode fazer. Só uma pessoa que esteja com Deus. No 3 diz que o Senhor respondeu para ele. Diz para ele, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Diz o Senhor para ele, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Este Nicodemos ficou surpreso e diz, como pode um homem nascer sendo velho? Acaso pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? E o Senhor lhe diz, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Senhor volta a falar por figuras, de um jeito conotativo. Então, Nicodemos também não entendeu. Ele não entendeu o que era nascer da água e do Espírito. E o Senhor continua explicando para ele mais para frente e diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes do que te digo, necessário vos é nascer de novo. O Senhor aqui não explica para ele o que significa nascer da água e do Espírito. O que significa nascer de novo? O Senhor diz para ele no verso 8, o vento assopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Diz, assim é todo aquele homem ou mulher que é nascido do Espírito. Nicodemos ficou sem entender. No entanto, diz Nicodemos para o Senhor, como pode ser isso? E o Senhor responde para ele, tu és mestre de Israel? Porque nós sabemos que os fariseus eram os mestres que, supostamente, aos sábados, tinham que ensinar a lei de Moisés. E é por causa disso que o Senhor diz para ele, você é mestre. E você não sabe essas coisas? Você não sabe isso? Na verdade, te digo que nós falamos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não recebeis o nosso testemunho. Quer dizer, nós sabemos porque nós limos, mas não porque tenhamos vivido na experiência, tenhamos visto alguma realidade. E o Senhor então continua falando com ele e diz, se vos falei de coisas da terra e não crestes, como crereis se vos falar das coisas do céu? Como você vai acreditar se eu explicasse para você o que é nascer de novo? O que é nascer da água e do Espírito? Para conseguir pertencer ao reino dos céus. Se até as coisas da terra você não entende. Mas o Senhor continua ensinando para ele em forma de mistério. E no verso 13 diz para ele, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Outro mistério. Nicodemos também não estava entendendo aqui. Diz, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. E quem foi que desceu do céu? O Senhor Jesus foi quem desceu do céu. Ele foi quem desceu do céu. Ele desceu para entrar no ventre de uma mulher e nascer. Porque Deus quis virar carne por algum tempo para estar com os homens, para ensinar para as pessoas o caminho de Deus, ensinar para eles como conhecer a Deus. E é por causa disso que diz que o Senhor desceu do céu.
entrou no ventre da mulher e ninguém consegue entender esse mistério, mas o Senhor continua ensinando para Nicodemos outro mistério que também Nicodemos não conseguiu entender. E diz para ele, no 14 diz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, para aqueles que não sabem da história, o que foi que aconteceu lá no deserto? Quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, e eles chegaram à beira do Mar Vermelho, e lá o Mar Vermelho se abriu e eles conseguiram passar a pé, e eles entraram no deserto. E no deserto eles acamparam e eles demoraram alguns anos lá, vivendo num lugar só, uns 2 anos, mas depois continuaram andando pelo deserto de tal forma que Moisés e aquele povo que saiu do Egito duraram morando no deserto 40 anos. Mas naqueles 40 anos aconteceram tantas coisas. O povo pecou, ofendeu a Deus, Deus fez maravilhas, prodígios, ele se manifestou. Deus usou Moisés para fazer todos esses prodígios, esses sinais, esses milagres. E numa ocasião dessas, que o povo tinha pecado, o Senhor estava tão bravo que disse para Moisés que ele ia destruir o povo, porque ele estava muito bravo com o povo, porque eles eram desobedientes, idólatras, eles se esqueciam do Senhor e eram nécios e rebeldes. E é assim como o Senhor mandou uma peste, ou uma mortandade, e ele mandou umas serpentes venenosas. E diz que essas serpentes venenosas começaram a picar todos e morreram milhares. Começaram a morrer milhares de pessoas. E Moisés ficou angustiado, orou a Deus e disse para ele, Senhor, para essa praga, porque você vai acabar com o povo, você vai matar todos. E Deus ouviu a oração de Moisés. Deus ouviu e disse para ele, tudo bem, eu vou ouvir a sua oração, então você levante uma serpente de bronze, que nem as serpentes que estão picando as pessoas. Do mesmo jeito, faz uma serpente de bronze e pendura ela, coloca ela num lugar alto e diz para o povo que todos olhem para a serpente. Todos aqueles que foram afetados, picados pela serpente, que já estão morrendo, que olhem a serpente e então eles vão ficar curados. Quem não olhar para a serpente não vai ficar curado. Deus colocou também aí uma prova de obediência, porque Deus pudesse ter falado para Moisés também, tudo bem, fica na frente deles, levanta suas mãos, ora, me pede que eu cure eles, eles vão ficar curados, eu vou fazer o milagre desse jeito. Mas Deus não quis fazer o milagre tão fácil, tão simples assim. Ele colocou o trabalho para eles, e o trabalho era levantar a serpente, colocar ela lá e depois olhar para ela para que eles pudessem ser curados, e diz que desse jeito eles foram curados. Então o Senhor Jesus diz para esse fariseu, diz para ele, você é mestre. Você é mestre de Israel, você ensina a doutrina, então você tem que saber o que aconteceu com Moisés lá no deserto com a serpente. E diz o Senhor para ele, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário, ou esse acontecimento, esse evento tinha um significado. E o significado era que, no futuro, o Senhor Jesus Cristo também ia ser levantado numa cruz, ia ser sacrificado. E que todas as pessoas que olhassem para o Senhor Jesus Cristo, que todos os que olhassem para o Senhor Jesus Cristo e acreditassem nele como o único Salvador, o único caminho que leva para a vida eterna, seriam salvos. Salvos da picada da serpente? Não. Salvos do inferno. Salvos da condenação eterna. Salvos do veneno do diabo. Porque o diabo é quem destrói as almas. O diabo é quem leva as almas para a perdição.
provocando eles para pecarem e pecarem e pecarem, e morrerem em pecado para que eles sejam condenados. Tá aí o veneno dessas serpentes. Desse jeito também as pessoas envenenadas por essa má intenção do diabo, todos condenados para a perdição. Porque diz que quando o Senhor Jesus Cristo veio na terra, quando ele desceu e veio e nasceu de uma mulher, o que ele achou? Ele achou pecado, ele achou condenação. Diz que todos já estavam rejeitados para a perdição. Todos estavam rejeitados da glória de Deus, condenados para uma morte espiritual. E é por causa disso que o Senhor Jesus Cristo fala para este mestre de Israel. É por causa disso que ele fala para ele em forma de figuras e metáforas, como um jeito de simbolismos para que ele entendesse e compreendesse. E diz para ele: e como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem, que é Cristo, que é o mesmo Senhor, ele também vai ser levantado. Nós sabemos que ele foi levantado lá na cruz do Calvário. Mas, com certeza, Nicodemos, este fariseu, não entendeu. Mas já o Senhor diz para ele, para que todo aquele que nele crê, no Filho do Homem, ou no Senhor Jesus Cristo, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Mas então Nicodemos ficou com a dúvida do que significa nascer da água e do Espírito. O que tinha que ver nascer de novo ou nascer da água e do Espírito para conseguir entrar no reino de Deus? Se aqui o Senhor não está me dando a explicação, Ele está me dizendo que Moisés levantou uma serpente no deserto e que todos foram salvos das picadas das serpentes. E que agora o Filho do Homem, ele me diz o Filho do Homem, mas ele não me diz quem é o Filho do Homem. Eu suponho que Nicodemos entendeu que ele estava falando do Senhor Jesus Cristo. E agora diz que esse Filho do Homem também vai ser levantado, que nem a serpente no deserto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com certeza, Nicodemos não entendeu. Com certeza, nós também, alguns não conseguimos entender, mas vamos continuar lendo para ver se é real. Porque precisamos descobrir o que é nascer da água e do Espírito. Aqui o Senhor diz para que todo aquele, no 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, acreditar no Senhor Jesus Cristo. E aqui, em João 4, aqui no capítulo seguinte, no verso 10, quando o Senhor Jesus Cristo está falando com a mulher samaritana, que é uma história muito famosa também, a história do Senhor Jesus e a mulher samaritana. Quando o Senhor estava lá falando com a mulher samaritana no poço da água, no poço de Jacó, e chegou a samaritana tirar a água e o Senhor Jesus lhe disse, dá-me de beber. E ela diz para ele, não, Senhor, mas é que eu não tenho como tirar a água. E o Senhor Jesus lhe diz, se você soubesse e pedisses para mim água para beber, você nunca mais ia ter sede. No verso 10, exatamente, diz o Senhor Jesus para a samaritana, quando ele pede para ela água, e ela diz, Senhor, eu não posso te dar água, porque o poço é muito fundo e eu não posso tirar água. E o Senhor lhe diz, se tu conhecesses o dom de Deus, se você soubesse quem é que está falando com você e te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, para esse que está falando contigo, pedirias, e ele te daria água viva. Olhem que mistério. O Senhor, a forma como ele estava falando para ela, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher poderia dizer, mas Senhor, qual é a água viva? O que é isso da água viva? Aqui o Senhor falou para ela, vamos aqui no verso 14, que diz, o Senhor diz para a samaritana,
Mas todo aquele que beber desta água deste poço tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se converterá nesse homem ou mulher que bebe ela uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então, nós temos o quê? Que compreender e que olhar e analisar o que é isso da água. O que é água? Quem é a água? Porque o Senhor está aqui falando da água, porque disse para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino. Porque aqui fala para a samaritana: se tu me pedes de beber, eu te daria da água, que eu dou uma água viva. E aqui diz: a água que eu te dou, com essa água você nunca vai ter sede. E, ao contrário, aquele que beber da água que eu dou, isso vai virar para ele uma fonte na sua vida, na sua alma, uma fonte de água que salta para a vida eterna. O que é isso, Senhor? Será que isso tem a ver com o que o Senhor disse para Nicodemos, que aquele que não nascesse de novo não pudesse ver o reino de Deus, e quem não nascesse da água e do Espírito? Vamos olhar o que é aqui em Ezequiel 36. Vamos passar para o livro do profeta Ezequiel no Antigo Testamento, o capítulo 36. Capítulo 36. Eu vou dar para vocês um minuto para achar Ezequiel, o profeta do Antigo Testamento, capítulo 36. Me perdoem que às vezes eu repito e eu volto a dizer e eu falo as mesmas coisas, mas é que eu me considero uma professora. Eu não me considero uma oradora ou uma pregadora que dá sermões. Eu sou uma professora. E os professores são desse jeito para ensinar. Eles repetem a mesma coisa para que as pessoas decorem e fique na mente, na memória delas e no coração delas o ensinamento. Então, eu peço para vocês desculpas quando eu repetir muito as palavras, é para que vocês reforcem o seu conhecimento e não esqueçam, me desculpem, por favor. Ezequiel 36. Vamos ler para ver o que é isso da água, porque nós temos que analisar a água, analisar o que significa aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E diz que Jesus Cristo é quem dá a água de vida. E que Ele dá uma água de vida, que quem bebe essa água que Jesus Cristo dá, diz que vira na vida desse homem ou mulher uma fonte de água que salta para a vida eterna. Glória ao Senhor. No verso 25, Deus estava fazendo uma promessa. Aqui voltamos no tempo, irmãos, porque aqui estamos em Ezequiel, estamos voltando muitos anos. E já Deus, por meio do seu profeta Ezequiel, ele estava falando do futuro e fazendo promessas para os homens e as mulheres que ele ia lhes dar uma bênção muito grande e maravilhosa. E diz no verso 25, nos últimos dias, diz, espalharei sobre vós água limpa, e ficareis limpos de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos limparei. Então, já estamos descobrindo qual é essa água. Qual é essa água? Para o que serve essa água? Está dizendo que ia estar espalhando sobre vós, os crentes, os seguidores de Cristo, os seguidores do Evangelho, água limpa, e diz que as imundícies seriam tiradas. E todo o pecado, porque ao serem limpos e a imundície ser tirada, quer dizer que ia ser tirado todo o pecado da pessoa. E no 26 diz, também darei a vós um coração novo,
Bem, aqui está bem semelhante ao que Deus diz para Nicodemos. É necessário nascer da água e do Espírito. É necessário nascer de novo. Aqui diz no 26, darei a vós um coração novo. Depois que vocês vão ser limpos com essa água e tiradas as imundícies de vós, tirado o pecado, então começa um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O verso 27. E porei dentro de vós meu espírito. Glória ao Senhor. Aqui já nós estamos descobrindo um mistério. É necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito para conseguir ver o reino dos céus. E diz o Senhor, e eu porei dentro de vós meu Espírito, e farei que andeis em meus estatutos, e guardeis meus preceitos, e os colocarás em prática, quer dizer, cumpram com os mandamentos. Não pequem, porque já depois de ser limpos com essa água, já os seus pecados foram perdoados, tirados, e vocês vão ter um coração novo e um espírito novo. E lá está acontecendo um novo nascimento. Isso é o que se chama nascer de novo. Quem faz que você nasça de novo? O nosso Deus. Mas como? Para que Deus possa fazer que uma pessoa nasça de novo, o Senhor Jesus exigiu de Nicodemos, esse fariseu, disse para ele, é necessário que você nasça de novo, é necessário que você o faça. Então ele diz, mas como? Como que eu vou fazer? Então disponha o seu coração, abre o seu coração e creia. Creia no Filho do Homem, no Filho de Deus. Acredita em Jesus Cristo. O Senhor disse para ele. Aqui no verso 28, depois que o Senhor diz que já tinha espalhado sobre eles a água limpa e tirou deles a imundície, o pecado, deu para eles um espírito novo e um coração novo, e então diz que vai colocar neles um coração de carne ao invés de um coração de pedra, e diz que vai pôr o Espírito Santo dentro de cada homem e cada mulher, quer dizer, no coração deles, e que eles já não mais iam pecar, não iam ser idólatras, nem iam pecar porque eles iam guardar os mandamentos e cumprir os mandamentos do Senhor. E no 28 diz, habitareis na terra que dei a vossos pais, mas essa terra que ele deu para os pais deles, esses pais foram Abraão, Isaque e Jacó, e Deus tinha dito para Abraão, e para Jacó também, e para Isaque, eu vou dar para vocês as nações como a sua herança. Todas as nações eu vou dar para vocês como a sua herança, para você, Abraão, pai de muitas nações você vai ser, vou abençoar vocês para sempre, vou estar com vocês para sempre. Ele fez essa promessa formosa. Eles são aqueles pais, Abraão, Isaque e Jacó, e a promessa é que eles iam estar sendo pais, sendo os pais de muitas pessoas em muitas nações. E naquele tempo, tinha uma nação que era o povo de Israel, e o Senhor não disse que seria só eles, ele disse, conta as estrelas e olha a areia do mar, conta eles, desse jeito vai ser a sua descendência, você vai ser pai de muitas nações. E essa mesma promessa fez para Jacó e Isaque, e eles são os nossos pais. Então, Deus estava falando da sua igreja, dos seus crentes, daqueles seguidores de Jesus Cristo, daqueles que iam ser salvos, aqueles que iam ser espalhados com essa água limpa e pura, que iam ter um coração novo, que iam se converter, que Deus ia perdoar os pecados deles, e eles iam nascer de novo, serem criaturas novas, nascerem de novo sem precisarem entrar novamente no ventre de uma mulher para nascer de novo, mas é que Deus estava fazendo um milagre desse novo nascimento nesse homem ou essa mulher que acredite, que acredita no Senhor Jesus Cristo, que acredita no Salvador, no único caminho que leva para a vida eterna. Então dizia, e vós sereis meu povo, diz, vós sereis meu povo, e eu serei o vosso Deus. Desse jeito,
Nós voltamos para João 3 e o Senhor dizia, faz essa promessa, vós sereis o meu povo. Nós dizemos o povo de Deus, nós dizemos a igreja do Senhor, talvez pelos idiomas, talvez pelo jeito de falar o idioma, mas de qualquer forma, nós entendemos e Deus nos entende. Nós podemos dizer a congregação de Deus, ou dizer a reunião das assembleias, onde tem muitas pessoas, ou dizer uma igreja, ou dizer um povo. Mas é que um povo, nós não estamos falando de um povo em específico, mas de pessoas, homens e mulheres do mundo inteiro, de todas as nações, que vão acreditar em Jesus Cristo. Então, esse mistério aqui, no capítulo 3 de Nicodemos, quando o Senhor Jesus Cristo diz para ele que é necessário nascer de novo, o Senhor fala para ele, diz, é que tem que se nascer da água e do Espírito. O nascer da água e do Espírito, esse mistério grande e escondido, estava aqui no verso 15. E o verso 15 diz, para que todo aquele que nele crê, em Jesus Cristo, no Filho do homem, no Filho de Deus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui, quando o Senhor estava dizendo para a samaritana, se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, o Senhor Jesus Cristo era essa água que Deus tinha estado oferecendo lá em Ezequiel, quando Deus disse, e eu espalharei sobre vós água limpa, água pura, e sereis limpos. Vocês vão ser perfeitos, vai ser tirado o pecado, as manchas, as impurezas, os seus pecados vão ser perdoados. Os seus pecados vão ser tirados da sua carne. Essas fraquezas pecaminosas, essas fraquezas carnais, esse corpo pecaminoso vai ser tirado e vai virar um corpo santo, limpo, puro, porque eu vou estar o limpando com essa água, e essa água é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a fonte de água da vida eterna. E o Senhor dizia para a mulher aqui, para a mulher samaritana, diz para ela, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque ele vai se converter numa fonte de água que salta para a vida eterna. Então, o Senhor Jesus Cristo falou desse jeito para Nicodemos, com o fariseu, e lhe diz para ele de tal forma que ele nem conseguiu entender. Ele não conseguia entender o que era nascer da água e do Espírito. Não nos conta aqui a Bíblia se ele se converteu ao Senhor, mas o que sabemos é que o Senhor deu para ele a explicação no final, no verso 15, dizendo para ele que era ele era essa água, ele era essa água. Cristo Jesus era a água da vida que Deus tinha mandado para o mundo, mandou ele lá especificamente a Jerusalém, a Judeia, para limpar primeiro a casa de Israel. Para limpar eles como? Com a palavra dele, com o ensinamento dele, falando com eles. Acredite em mim. Acredite que eu sou o enviado de Deus. Acredite que eu sou Deus. Que eu estou aqui para perdoar pecados, para limpar, para aperfeiçoar, para santificar. Eu estou aqui para levar muitas pessoas para a vida eterna. E eu vou dar para vocês o meu Espírito. Uma vez que vocês sejam limpos, uma vez que vocês tenham um coração novo, um coração de carne e não de pedra, mas de carne, e um corpo limpo, puro, sem essa tendência pecaminosa, sem essas fraquezas, mas o Senhor limpava e tirava isso. Diz o Senhor, eu vou dar para vocês o meu Espírito.
E então o meu espírito vai estar dentro de vós. O meu espírito vai estar dentro de vocês, vai estar dentro do seu coração e também vai estar ao redor de vocês. O Senhor aqui é a fonte de água. Ele é a água da vida eterna. Aqui, ele não estava falando do batismo em água. Ele estava falando de Cristo Jesus, que Nicodemos tinha que nascer da água e do Espírito. Queria dizer que ele tinha que ter o corpo dele limpo de pecado e ter o coração dele e o espírito dele renovado. E depois disso, então, já vinha o Espírito de Deus morar nele. Então, o Senhor é por causa disso que no verso 15 diz, para que todo aquele que nele crê em Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna, porque o Senhor Jesus Cristo era quem ia se encarregar. Ele, como a água limpa que ele é, vai nos limpar de pecados, de imundícies. Eu volto a dizer, para que fique bem claro o ensinamento. E diz que ele nos limpa de todo pecado e imundície, e ele tira de nós a tendência pecaminosa, como uma vez aconteceu com um homem que veio na nossa congregação. São muitos os casos, mas eu vou citar um. Esse homem veio na congregação pela primeira vez e passou para receber profecia, para que dessem para ele profecia. E o Espírito Santo falou com ele e lhe disse que ele ficava constantemente bêbado, que ele bebia todos os dias. E ele ficava bêbado e ele constantemente estava bêbado e que ia tirar esse vício dele. Quer dizer, como se o Senhor tivesse dito para ele: estou te limpando com a água pura, estou te limpando o corpo do vício, da bebedice. Eu estou tirando de você porque eu estou te limpando com água pura, que sou eu. Eu sou a água pura, a água de vida eterna, que salta para a vida eterna. Essa água que limpa, que tira a imundície. E o Espírito Santo disse para ele: eu vou tirar de você essa fraqueza de beber. E ele foi embora bravo e ele disse: ninguém vai tirar isso de mim, isso é mentira, eu não acredito. E daqui pra frente eu vou beber ainda mais para ir contra eles, porque eu não acredito nisso. Ele foi para casa dele, para sua vida normal. E o Senhor, esse mesmo dia, o Senhor limpou ele, limpou o corpo dele com essa água pura, com essa água da vida eterna, essa água que é Cristo Jesus. Ele limpou ele, tirou essa fraqueza dele, de tal forma que esse homem diz que se passaram uns 4 dias sem beber, e aos 4 dias ele lembrou que ele não tinha bebido. E ele disse: realmente, eu ainda não bebi uma cerveja, porque ele gostava de beber cerveja. Eu não bebi. Meu Deus, eu vou beber. E ele foi beber a cerveja dele e ele já não tinha apetite disso. Não tinha desejos, não gostava mais de beber. Disse: não gosto, não quero. E deixou assim. E lembrou que na igreja o Senhor tinha falado para ele, ou o Espírito Santo tinha falado com ele que ele ia tirar isso dele. Então, ele voltou para a igreja, veio e deu o testemunho. Ele mesmo deu o testemunho dele, e é isso que o Senhor faz. Então, aqui, nós já sabemos. Agora, sim, ninguém ficou com dúvidas quando volte a ler o capítulo de João 3, não tem dúvida nenhuma. Quando Nicodemos perguntou para o Senhor que o que ele poderia fazer, porque ele queria ganhar a vida eterna. E o Senhor disse para ele: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós já entendemos, e diz para ele: é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Lavar, transformar o coração dele, porque depois disso vem o Espírito de Deus para morar com o homem e a mulher no coração deles. E quando o Espírito de Deus mora em nossos corações, nós nos sentimos no céu. É por causa disso que nós somos felizes e confiamos no Senhor. Alegres.
nós não estamos tristes. Nós não ficamos angustiados por todas essas coisas que estão acontecendo porque nós confiamos no Senhor. Porque nós já somos uma fonte de água de vida. E isso tem nos alegrado e nós estamos com o Senhor, então nós já somos felizes e confiamos no Senhor, porque oramos e confiamos nele e Ele não nos desampara, Ele não nos deixa, Ele nos ajuda, Ele ouve a nossa oração e Ele preenche as nossas necessidades. Lá, em nós, em muitos, em milhares tem se cumprido essas promessas, essa palavra, que o Senhor, depois de limpar e de dar um coração de carne, um coração novo, um espírito novo, renovado, então diz que Ele dá o Espírito Santo dele. E nós, muitos de nós, temos vivido essas experiências maravilhosas e é por causa disso que somos felizes. Por causa disso, às vezes, as pessoas nos perguntam, por que vocês são felizes? Você não se preocupa? Você não se angustia? Não, porque nós temos esse Deus poderoso e Deus já me converteu numa mulher nova, num homem novo. Eu já tenho um coração que acredita no Senhor, ama o Senhor, oro para o Senhor e Ele me ouve. Ele me ouve. Ele fala comigo pela profecia. Ele me fala por meio de visões, de sonhos. De algum jeito, Deus se manifesta na minha vida. Ele me ensina, me guia, me orienta. Que formoso que é isso. Então, eu já nasci de novo. Eu nasci da água e do Espírito. E aqui diz que o Senhor explica para ele no final, e explica para ele no verso 15, é que todo aquele que nele crê, em Jesus Cristo, é quem vai ter a vida eterna. Mas não é somente crer, dizer, eu acredito, porque tem muitas pessoas que dizem, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. E talvez tenha um problema, um dia ruim, e eles começam, Senhor, me guarda. Mas não sabe que Senhor, porque Deus não ouve eles. Porque eles não nasceram de novo, porque eles não têm um coração novo ainda, um espírito novo, porque eles ainda não se converteram numa fonte de água que salta para a vida eterna. Eles não têm conhecido a Deus, não têm visto a mão de Deus, não têm visto os milagres, os sinais, os prodígios, tudo que Ele faz. Então, o clamor dele é em vão. Mas eu convido vocês, eu convido todos para conhecerem esta fonte de água, de vida, que salta para a vida eterna, chamada de Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Príncipe, o precursor da salvação, o intermediário entre nós, os humanos, e o nosso Pai Deus. Aquele que é o caminho, o único caminho que nos leva para a vida eterna. Vamos continuar nas pisadas dele. Vamos aprender os mandamentos dele. Os mandamentos dele não são difíceis, vocês conhecem eles. Todos os mandamentos do Senhor, e diz, e quem me ama, guarda os meus mandamentos, cumpre a minha palavra. Os meus mandamentos não são tão difíceis. O Senhor diz, eu ajudo vocês para mudarem, eu ajudo vocês a levarem uns fardos, eu ajudo vocês para vocês mudarem, eu só quero que vocês disponham o seu coração e me aceitem, eu faço o restante. É isso que o Senhor dizia para Nicodemos. Eu quero que você acredite em mim, eu quero que você me aceite. Acredita em mim e você vai ver que você vai nascer de novo. Você vai ser um homem novo, diferente. Você vai ser feliz, porque eu vou ajudar você a mudar. Eu vou transformar você, vou tirar de você o pecado, o que é ruim, as manchas. E você vai ser um homem novo, uma mulher nova. O Senhor Jesus Cristo é o único que faz esse milagre em nossas vidas. E nós adoramos ao nosso Deus em espírito e em verdade, sem necessidade de ter que olhar nenhum quadro ou nos ajoelharmos perante nada nem ninguém de coisas materiais e físicas, porque o Senhor é espírito. Somente você, se você quer se apresentar perante o nosso Deus, você se ajoelha em algum lugar, no seu quarto, em algum lugar,
Feche os seus olhos para que você não fique distraído com o que você está vendo na sua frente. Então você levanta suas mãos e clama para Deus e pede para Ele e diz: Senhor, me ensina os seus caminhos. Deus, eu quero acreditar em Ti. Eu quero sentir a Tua presença na minha vida, porque eu ouvi falar que muitas pessoas são felizes e elas sentem a Tua presença, e eu quero também sentir a Tua presença. Eu quero saber o que é sentir você. Eu quero que você me ensine, porque eu quero te agradar. Eu quero ser um homem bom, eu quero ser uma mulher boa. Eu quero ser livre de tudo o ruim que está me acontecendo. Eu quero ser feliz, me ajuda, Deus. É isso que temos que fazer e é para isso que eu convido vocês, e o nosso Deus está atento às orações, às petições de qualquer que seja, quem quer que seja, se fizer de coração, Deus está aí pronto. Bem, glória e honra ao nosso Deus, vamos estarmos orando ao nosso Deus. E vocês lá, quem estiver doente, porque me escrevem e tem pessoas que estão atadas por bruxarias, por feitiços, tem pessoas que são perturbadas por espíritos ruins que não deixam eles dormirem, que estão perturbando eles, muitos demônios e espíritos. É este momento em que você tem que pedir para o Senhor e dizer para Ele: Senhor, tem misericórdia do meu filho, da minha mãe, pai, que são perturbados por espíritos, liberta eles. Já estão nos contando de muitos testemunhos de pessoas que foram libertas de bruxarias e espíritos ruins e já podem dormir e ter tranquilidade e paz. O Senhor faz o milagre porque Deus está aí pertinho de você. O Senhor está ao seu lado direito. Ao seu lado direito o Senhor está. Ele está ouvindo você e está vendo você. Então aproveite e abre o seu coração. Ame a Deus. Faça-o com sinceridade, amando o Senhor, e você vai ver que Ele vai te abençoar. Santo, eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador y nuestro Dueño, nuestro Rey, nuestro Señor. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres nuestro Dios, que hiciste el cielo y la tierra. Nos hiciste con tu mano poderosa, nos formaste, nos creaste, nos diste inteligencia, sabiduría, conocimientos, aptitudes, capacidades, Señor. Nos has puesto en el mundo, en la vida, Señor, para explorar, para disfrutar, y también hemos vivido muchas cosas. Hemos vivido tantas cosas en la vida, en el transcurso de nuestra vida, Señor. Muchos momentos difíciles tal vez también, felices, pero siempre de tu mano. Y con tu ayuda todo es más fácil, todo es más sencillo. Eterno Dios, gracias, Señor, porque te estamos conociendo, Señor. Hemos conocido tus caminos, tu maravilla. Estamos conociendo, Señor, tu palabra y queremos hacer tu voluntad. Queremos, Señor, aprender cada día. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que hagamos para que tú seas agradado? Para que tú puedas, Señor, bendecirnos, para que nosotros podamos triunfar y ser personas importantes en la vida, en todos los aspectos. Necesitamos, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos ayudes a hacer tu voluntad para lograr todas nuestras metas, para lograr nuestros propósitos, nuestros objetivos en la vida. Bendito Dios Todopoderoso. Hay muchas personas que anhelan muchas cosas en su vida, pero sin tu ayuda, Señor, es imposible. Así que te pido, mi Padre, que tú extiendas tu mano sobre cada hombre y cada mujer y date a conocer, Señor. Date a conocer a ellos para que ellos te conozcan y para que ellos disfruten tu presencia, disfruten tu amor, tus bendiciones, disfruten de tu misericordia, disfruten, Señor, de toda la compasión que eres tú y disfruten de todas esas maravillas, milagros, señales, prodigios que tú haces siempre con todos aquellos que ya te conocen. Y todos los que no te conocen, Señor, date a conocer, mi Padre, para que ellos también un día te glorifiquen, te alaben, te ensalcen, para que tu gloria sea manifestada cada día, Señor, entre los seres humanos. Gracias, Padre Celestial, por oír nuestra oración. Gracias por mirarnos, Señor, por estar cerca de nosotros.
Enséñanos la forma recta para poder estar en tu presencia. Corrígenos, Señor, y ayúdanos a enderezar nuestros caminos cada día. Te pido, mi Padre, en este momento que extiendas tu mano sobre las personas, hombres o mujeres, niños o ancianos que están enfermos, que tienen enfermedades incurables, que tienen enfermedades dentro de sus órganos internos de su cuerpo, también la parte externa de su cuerpo, hueso, su piel, su cabello, sus pies y dentro toda enfermedad, Señor. Que tú extiendas tu mano y tú seas sanándoles, quitando las dolencias, quitando toda enfermedad. También, Señor, te pido que tengas misericordia de aquellos que son atormentados por espíritus malos. Aquellos que sufren, Señor, de esquizofrenias. Aquellos, Señor, que sufren del síndrome de Down y de otras enfermedades que están distorsionando el cerebro y no los dejan razonar, no los dejan hablar, pensar o hacer sus cosas por sí mismos, Señor. Destruye, echa fuera todos esos espíritus malos de autismo y todas estas cosas, Señor, que tú seas libertando y limpiando y reprendiendo espíritus, porque estas han sido tus promesas, Padre mío. Tú nos has prometido, Señor, que nosotros oremos y presentemos delante de tu presencia todas estas necesidades, mi Señor. Y así, mi Señor, yo te presento todas estas tristezas y melancolías e infelicidades de la gente por sus enfermedades, por la escasez, por la carencia de alimentos, de ropa, de vivienda, por la carencia de dinero para pagar sus cuentas de lo cotidiano, de lo más elemental. Todas estas cosas, Señor, las presentamos delante de tu presencia. Ten misericordia, Padre Santo, de cada uno. Ayúdale, Señor, tiende tu mano, Señor, para que ellos no les falte el sustento, pero date a conocer, mi Señor, para que ellos entiendan y comprendan que viene de tu mano poderosa la bendición. La bendición material, la bendición espiritual, la bendición psíquica y también que tú quitarás las enfermedades físicas y estarás sanando y libertando a muchos también, que ellos entiendan y comprendan que todo viene de tu mano poderosa, que todo viene en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre Celestial, que la gente entienda, que la gente te honre y te alabe y te agradezca porque tú existes. Gracias, eterno Dios, gracias, Padre Celestial, por escuchar nuestra oración, por oír nuestra súplica. Tiende tu mano. Ten misericordia de todos, mi Señor, y este virus, quítalo, Señor. No permita, Señor, que sea para mayores, sino que tú seas quitando todas estas cosas, mi Señor, limpiando, libertando y reprendiendo todos estos espíritus. Gracias, Señor, por escucharnos. La honra y la gloria para ti, desde ahora y para siempre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, mi Señor. Vamos a cantarte, Señor, el coro 170 que dice: solo Dios hace al hombre feliz. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios puede hacerte feliz. Solo Dios puede hacerte feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios puede hacerte feliz. Gloria a mi Señor. Gracias, Señor. Bendice a todos, Padre Celestial. Gracias em nome de Cristo Os meus Jesus. queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas que estão me assistindo, amo vocês no Senhor, mando para vocês abraços e beijos. Que meu Deus abençoe vocês. Obrigada e até mais.